A gente foi, né, até comentamos ontem, que fomos aí destaque nacional devido a uma notícia no Fantástico falando, né, sobre as torcidas organizadas. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora aqui no estúdio em uma entrevista, não é, Marcos? É isso, estamos aqui recebendo um dos delegados responsáveis, né, por essa apuração que culminou com o pedido de prisão, Mara, justamente desses criminosos. E um detalhe, a operação aqui de Alagoas pode ser referência nacional. Pois é, vamos então entender muito mais. Seja bem-vindo, delegado. Lucimério, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Boletim Gazeta. Vamos falar um pouco sobre essa investigação, por favor? Bom dia, Mara. Bom dia, Marcos. Bom dia. Ontem nós tivemos a repercussão da matéria do Fantástico, né, sobre a Operação Red Blue, que foi deflagrada em dezembro do ano passado, dia 19, que foi resultado de 1 ano e 2 meses de investigação pela Polícia Civil, com o apoio do GAECO, com medidas representadas perante a 17ª Vara Criminal, que é a Vara de Organizações Criminosas, e que tratou dessa qualificação que foi dada às torcidas organizadas, especificamente a essas duas torcidas organizadas, que nós entendemos que são organizações criminosas, a exemplo dessas duas essas organizações criminosas nacionais que vocês acabaram de falar aqui. Delegado, qual foi o limite ali que serviu para o parâmetro de investigação, onde vocês perceberam, no curso da investigação, que deixou de existir uma organização para torcer para um clube e passou a existir uma organização criminosa, inclusive com possibilidade de homicídios, tráfico de drogas? Onde é que foi esse limite aí? Marcos, os estados eles enfrentam um problema com torcidas organizadas há tempos, né? Alagoas já teve outros episódios que foi destaque com violência relacionada a torcidas organizadas. E destacadamente, em novembro de 2022, nós tivemos alguns episódios com bombas tendo explodido e decapitado, dilacerado a mão de duas pessoas, 2 trabalhadores, pessoas aleatórias que não tinham relação com as torcidas. E a partir daquele momento, a Secretaria de Segurança resolveu designar um delegado especial, que no caso fui eu, para cuidar daquele evento. A partir da investigação daqueles episódios, eu comecei a perceber que aquilo não era um fato isolado. Aqueles episódios eram gravíssimos, eles estavam colocando em xeque a segurança da sociedade, que não tinha relação com as organizadas e que haviam outros eventos criminosos graves também praticados por ela. Então, eu comecei a pensar em investigar não só o fato isolado, mas dentro de um contexto, porque nós temos uma lei nacional que trata das organizações criminosas e ela diz que a organização criminosa é aquele grupo que se reúne com a finalidade de praticar infrações penais graves. Então, eu comecei a entender que aquela organização de pessoas ali já não tinha mais relação para apoiar o time, porque as torcidas organizadas elas têm uma feição legal, elas podem existir, desde que elas existam por uma finalidade lícita, que é apoiar os times de futebol. E o que a gente se deparava com a investigação é que todos os eventos que a gente relacionava às torcidas não eram mais de apoiamento aos times, mas sim de agressão a, inclusive, pessoas aleatórias. Então, daí nasceu a investigação, que culminou com a operação em dezembro do ano passado, que reuniu aí lesão corporal gravíssima, crime de dano ao patrimônio público, homicídio consumado, que nós tivemos episódio com a morte do Pedro Lúcio, que também foi destacado na reportagem. Tivemos ataque, tentativa de homicídio, enfim, um rosário de crimes graves que nos deu a condição de qualificar aquelas duas torcidas ali como agremiações violentas e como organizações criminosas. 11 dirigentes foram ali, né, investigados, foi isso mesmo, doutor? Isso, exatamente. E como organização criminosa, ela tem que ter um comando. Então, como a gente passou a entendê-las como ORCRIMs, então nós tínhamos que entender se havia uma relação de domínio do fato, que é o que a gente chama no direito, daqueles dirigentes, daquelas pessoas que têm voz de comando dentro da torcida. Porque para que fosse organização criminosa, os dirigentes eles tinham que estar ali ordenando ou anuindo com aquelas ações violentas. E as medidas que nós tomamos, os afastamentos de sigilos e outras medidas investigativas,
não nos foi nenhuma surpresa percebermos que não só em alguns eventos eles estavam diretamente envolvidos, pois perceba que o presidente da Mancha Azul, que é uma torcida conhecida aqui, a das maiores do estado e mais antiga, ele foi preso até antes mesmo da operação, envolvido com a tentativa de homicídio. O presidente da Comando Vermelho, a Comando Alvirrubro atualmente, também está foragido e tinha diversos crimes em que eles praticavam diretamente. E nós percebemos que havia ali nos grupos que eles têm ordens, quando não diretas, a anuência deles para que aqueles fatos fossem cometidos. Então, com essas provas reunidas, nós podemos enquadrá-los como membros de organização criminosa e pedir a prisão tanto do presidente quanto do vice e de outros corpos diretivos das organizações criminosas, porque elas têm ali uma certa organização nesse sentido. Então, foi o que redundou na prisão de 11 deles e tem um deles que está foragido, que é o presidente da Comando Vermelho, que desde a operação ele continua foragido e está com mandado em aberto. Pois é, prisão decretada, né? Sim. Um detalhe importante que ganhou notoriedade, Mara, em nível nacional, é que o inquérito foi tão robustecido, né, que o próprio Ministério Público também encampou esse trabalho. Eu queria destacar o papel do Ministério Público, que soube entender exatamente os elementos apurados na investigação. E entre as provas existem áudios confirmando, inclusive, estratégias de ataque, é isso, delegado? Exatamente. O papel de todos os órgãos do sistema de justiça criminal é preponderante. Houve uma participação tanto do GAECO, que é o órgão que atua perante a 17ª Vara Criminal, quanto da Promotoria do Juizado do Torcedor, com a doutora Sandra Malta, que compreenderam essa tese da organização criminosa. E a reunião das provas que nós levamos no inquérito para eles mostram ali captação de áudios, quebra telemática, outras provas que a gente acaba não citando para evitar fragilizar a investigação, mas que já estão dentro da ação penal. Hoje é bom que se diga que isso já é uma ação penal no atual estágio. Ela já se encontra em audiência de instrução na 17ª Vara. Nós temos uma expectativa grande que a sentença que logo sobrevirá, ela confirme isso e condene, uma vez que as organizações criminosas, o crime é um crime grave, cuja pena pode passar dos 12 anos. Então, nós esperamos que essa sentença ela seja proferida nesse sentido, para que Alagoas ela continue sendo esse exemplo. Porque, uma vez tendo feito a pesquisa, nós percebemos que, de fato, alguns estados, a gente sempre vê notícias de prisão de torcedores, de vários torcedores sendo presos, mas por fatos isolados. Como a lei de organização criminosa ela é uma lei que nos permite trabalhar com um grupo maior de pessoas, em outros estados eles não utilizaram essa lei para combater essa espécie de violência. Muito bom. Hoje as torcidas estão proibidas de irem aos estádios, isso é algo que precisa ser ressaltado, né? Você, cidadão comum, que foi com a sua família no Campeonato Alagoano, por exemplo, pôde perceber um retorno das famílias justamente aos estádios de futebol, porque essas organizadas estão proibidas de terem acesso também aos estádios de futebol. E como bem colocou aqui o delegado, como em Alagoas teve o conceito de organização criminosa, esse conceito, conforme a reportagem divulgada no programa Fantástico, pode ser agora adotado em outros estados. A investigação em Alagoas pode se tornar um modelo nacional, é isso, doutor? Isso. Nós já tivemos, inclusive, um feedback da reportagem do Fantástico, que foi procurada por outros estados, querendo compreender melhor, ter acesso, inclusive, meu contato foi passado para os colegas delegados em outros estados, para terem acesso a essa criação da tese da feição de organização criminosa, e nós entendemos que é uma forma de lidar quando o agravamento da violência praticada por essas torcidas já se encontra num patamar que nós vimos enfrentando, como foi no final do ano de 2022 e no começo de 2023. E como você bem destacou, é bom que se diga que logo depois da operação nós tivemos o Campeonato Alagoano de 2024, que transcorreu em mais absoluta tranquilidade, tendo em vista que as torcidas estavam afastadas, com seus dirigentes presos, materiais apreendidos, as sedes lacradas. Então isso acabou dando um choque de realidade para que as torcidas que queiram existir, que queiram apoiar os seus times, a segurança pública ela não é contra.
desde que elas existam de forma pacífica e com um fim lúdico, não com um fim de promover violência. Exatamente, e com o fim que elas têm que ter, né? Que é de apoiar aquele time, que é de chegar lá na hora da partida e dar toda a força, né? Enfim, torcer de fato. Não ficar, né, infelizmente, aí até causando danos, como muito bem o delegado colocou aqui, a pessoas que simplesmente não têm nada a ver, né? Trabalhadores totalmente inocentes que estão ali exercendo as suas funções, né? Até o catador de latinhas também que acabou, enfim, se machucando por conta disso. Eu acho também que é até interessante que a gente possa ressaltar, né, que durante essa investigação foram mapeados aí, né, muitos pontos onde essas torcidas elas estavam atuando e foram apreendidas cerca de 50 bombas que poderiam aí prejudicar, machucar e talvez até, né, quem sabe, não sei, talvez até poder levar a óbito outras pessoas, né, delegado? Exatamente, são fatos gravíssimos, foram 50 apreensões e o BOPE que tem a função depois de desarmar esses artefatos, que como foi demonstrado na investigação e na reportagem, eles têm um poder lesivo muito alto. Foram 50 casos e 50 casos, eu não posso dizer exatamente os 50, mas 90% deles a gente fez o estudo, todos têm relação com torcida. Então, quem produz artefatos explosivos, chamado bomba caseira, geralmente eram torcidas e somente para fazer o mal, né? Porque não faz parte da torcida utilizar aquele tipo de artefato para promover a torcida, né? Muito bem. O delegado Lucimério Campos, né, conduziu essa investigação, delegado especial, é da nova geração, né, aí de delegados, quer dizer, todos os concursos que foram feitos foram renovando justamente e oxigenando a nossa força de segurança e traz o seu conhecimento para essa investigação e agora com possibilidade de repercussão nacional. Queremos agradecer a sua presença aqui no Boletim Gazeta, desejar sucesso, né, já que continua o trabalho de monitoramento aí e que, obviamente, se precisar levar esse modelo para outros estados, que assim o faça e que leve paz também para o Brasil e para os estados. Delegado, até uma próxima. Muito obrigada, delegado. Bom dia. Oportunidade, bom dia. Vamos agora para um rápido intervalo comercial.